Enfim, chegamos ao último episódio de Ubelblatt. E como que vai ser essa questão de nova temporada, de renovação? Vou deixar isso mais pro final, porque agora eu tenho que falar desse sensacional episódio, que já começa cheio de ação, fechando aquela ponta aberta que tinha feito do encontro justamente do Coenzel com o Ickfis, né? Que já estava ensaiando aquela rivalidade, que o Ickfis achava que vencia o Coenzel numa facilidade grande. E foi interessante mostrar que realmente, se for especialmente a preparação física ali nesse embate de espada com espada, o Ickfis de fato tem uma vantagem com o Coenzel, considerando que ele ainda não está 100% adaptado a esse corpo de fada em relação ao corpo de humano que ele tinha anteriormente, mais alto, flexibilidade maior para ele dar os golpes, né, até em questão de resistência. Mas quando o Ickfis ameaçou dar a asa negra, o próprio Coenzel ele viu que realmente eu tenho que não dá para pegar leve com esse cara, especialmente por ele ter reconhecido as próprias posições de espada que a professora dele ensinou lá na academia que ele treinava. Então, justamente, ele realmente tem o potencial de se tornar um cara do nível do Coenzel eventualmente, quando ele for continuar treinando, superando esses pequenos detalhes que ele não conseguiu dar a versão 100% da Asa Negra. Mas agora o Coenzel deu ali aquela surra naquele golpe espetacular, sensacional, que foi muito maneira a cena, porque dá a impressão que tudo que eles economizarem, às vezes em outras batalhas, em outros episódios, fizeram uma versão mais simplificada, um ou outro corte, eles investiram nessa com efeito de câmera rotacionando, coreografia, espetacular, assim, eu acho que provavelmente a melhor luta que teve nessa temporada. E seguindo assim, agora dando uma acalmada depois desse embate que deixou o Ickfis inclusive chorando, assim, de ele ter a certeza que o Coenzel só não eliminou ele porque não quis, né, basicamente. Ele achou até que tinha sido subestimado, assim, ou até poupado por não ser considerado alguém forte o bastante, mas de fato o Coenzel respeita ele e simplesmente tem essa natureza de não eliminar quem seja do bem, digamos assim, por mais que o Ickfis tenha mostrado que ele só quer passar o Coenzel para subir de cargo, digamos assim, deixar de ser escravo e passar a ser uma patente superior, digamos assim. De preferência, permitir que o Coenzel elimine mais heróis para justamente aumentar essa realização dele, né? É mais fácil ele subir de cargo maior ainda se ele eliminar que eliminou, tipo assim, 6 heróis do que alguém que só passou 2, né? Mas seguindo para o próximo núcleo, eu acho interessante essa repercussão que teve em relação à própria cidade, né? Que eles estavam de fato sendo escanteados pelo governo, que veja, é só um vilarejinho qualquer. Se algum herói decidiu acabar com eles, deixa que acabe mesmo, que é bem pesado pensar que a vida deles não valia nada em consideração a essa. E é claro que eles iriam idolatrar o Coenzel, né? Não ia ter como eles se de fato serem representados por alguém que olhou por eles e protegeu eles no momento da dificuldade. É curioso ver até como isso repercutiu na perspectiva lá dos Cavaleiros da Lança, né? Aquele grupo que foi punido em tese, recebeu uma bronca, só não teve uma punição maior justamente por causa daquela menina ser filha de dos governantes, dos patrocinadores, digamos assim. Então meio que passaram uma leve assim com ela, mas considerando que se voltasse a repetir, aí não teria como. E é claro que é esse espírito rebelde dela de fazer o certo, independente do status quo do governo, tá alinhado com essa questão burocrática assim deles terem que respeitar até as ações erradas, as corrupções, digamos assim, sem questionar. Ela achou que ela não iria contra e basicamente ela terminou de romper 100% com esse status assim, ó, agora a gente é um grupo independente mesmo, não estamos respondendo a ninguém e ninguém vai querer subir a voz com a gente e querer nos dar punição. O que, abrindo parênteses, achei engraçado que essa cena teve uma certa censura, que no anime mostrou que ela estava no quarto meio irritada, pensando na bronca que ela tinha levado, mas no mangá que a gente sabe que, né, que ele tem um teor bem mais berserk, tem nudez aleatória o tempo todo, e nesse momento ela tá no banho, então mostra ela 100% sem roupa e tomando banho, e no momento em que aparece a galera chamando ela para ação, ela de fato ela foge pela janela do banheiro e a equipe dela tinha trago a roupa para ela, que aí sim emenda para aquela cena em que ela tá fugindo e ela bate na cara daquele velho que tinha dado um esporro nela, mas aí sim trocando para aquele núcleo da cidade. E é bem interessante ver que eles fizeram aquela bandeira com as 4 espadas em homenagem às espadas negras, né, do Coenzel que ele utilizou para enfrentar o exército no capítulo anterior.
Mas é claro que isso ia dar uma repercussão, né? Imediatamente já aparece aqueles fiscais lá querendo derrubar, o cara dando lá a sua carteirada, quem não tirar vai ser enfrentado por aquele martelão e o Quenzel, lógico que ele não ia deixar, ele já aparece naquela cena badass, corta o martelo e todo mundo fica apavorado, morrendo de medo dele, né? Pelo ver o que ele tinha conseguido fazer no episódio anterior com o exército inteiro contra ele. Mas é curioso também ver a repercussão, a reação dele à própria bandeira, que ele corta o BO, não venha me idolatrar não, que isso só vai atrair problemas para vocês, mais ou menos sem dizer uma palavra. Essa, no fim das contas, foi a intenção dele, de mostrar que não valia a pena eles comprarem essa briga, deixa as coisas meio por baixo dos panos mesmo, eles vão, vocês se viram aí, sem vincular a minha imagem, que em tese, querendo ou não, ele é um criminoso de guerra e dos mais perigosos, né, considerando que ele já eliminou 2 heróis e conforme ele for eliminando mais, aí piorou, né? Seria, ponto de vista, se uma cidade dos Estados Unidos erguesse a bandeira do Estado Islâmico, tá ligado? Que nem é impossível não dar problema, então é curioso que até eles em seguida cortaram uma cena gigante muito boa do mangá. Eu senti falta, eu acredito que eles tenham cortado justamente para encaixar nesses 20 minutos do último episódio. Se fosse uma temporada com 13, eu com certeza eles teriam incluso. Que é a contrabandista, né, a Althea, ela foi basicamente eleita como a líder daquela galera. E eles basicamente meio sem ira nem beira, abandonados por um estado que era para proteger eles. A Althea fala assim, não vamos idolatrar o Quenzel, o nosso objetivo aqui é se unir, aprender a nos defender. Se tem um rumor de que tem um monstro, vamos atrás desse monstro, que a gente tem força, a gente é organizado. E a galera falou, não, então se você tá com essa moral toda, você pode dar ordem pra gente que a gente segue. Até o pessoal já respeitava ela, que a gente viu naquele episódio que muitos moradores daquela cidade eram o pessoal que tinha atravessado a fronteira por conta dela, naquele período que ainda tinha aquela barreira de espinhos. Então, de fato, ela aceita a posição, ela vira a líder daquela cidade, meio militar, digamos assim, e até organizaria as futuras missões daí pra frente, e por algum motivo cortaram esse momento que dá um puto desenvolvimento de personagem para ela. Mas tudo bem, dá pra entender que é por essa questão de tempo, orçamento. Quem sabe seria no primeiro episódio da próxima temporada eles adaptariam isso, né? Mas eu achei até bem aleatório. Fizeram todo aquele drama, no mangá também, né? Mas no anime, pra a revelação de que tinha um monstro no subterrâneo e trazem aquele feiticeiro, os remanescentes daqueles soldados do herói anterior meio que tentando ainda se coalizar, dar uma resposta a derrota que eles sofreram, tentando dar um contra-ataque, utilizando esse monstro que foi solto, mas que no fim das contas era só o Guarantê, né? Que até eu tinha comentado lá atrás naquele episódio que quem não tem corpo não tá morto, né? Aquela velha regra da ficção, que se você esconde algum personagem, a eliminação, né, não mostra o corpo de alguém que foi eliminado, e é basicamente a chance das pessoas estar viva é 100%, né? Seja quem cai na água, quem cai por escombros, quem basicamente cai de uma altura muito alta, né? O pessoal que cai de penhasco é muito comum voltar meio como uma revelação surpresa, e até tinha comentado que existia de fato essa possibilidade do careca do Guarantê voltar, e no fim das contas eu tinha comentado que não via motivo para ele voltar, meio pelo arco de narrativa dele tá concluído em relação ao irmãozinho dele, né? Que era um necromante que tinha causado todo aquele estrago, e ele confiou nele naquele período que eles, por serem parte dos Asa Branca, mas meio que eles responderam aquela minha dúvida que de fato agora o Guarantê está de volta, utilizando inclusive parcialmente aqueles tentáculos do necromante, né, que ele meio que virou parte dele, né, já que eles morreram juntos, no caso eles estavam abraçados juntos quando veio aquele volume de água em cima dos destroços que eles estavam. Então meio que justamente o objetivo dele daqui para frente é limpar a barra e compensar todos os estragos que o necromante tinha causado, né, a toda a sociedade, digamos assim. O que é maneiro agora ver que aquele grupinho tá crescendo, tanto da Pip, da Althea, agora com o Guarantê, tá formando um time legal, assim, sendo um suporte paralelo, assim, no Quenzel, agora que ele resolveu se isolar com a Ato, né, agora eles vão pro dragão, provavelmente para ir diretamente até o próximo herói da lista. Eles agora provavelmente tendo um nível mais parecido de combate, né, não vai ter como o Quenzel ter que ficar se preocupando de proteger, né, que seria o caso tanto da Althea quanto da Vivi, por elas serem muito mais fracas que ele, mostra que ele teria que ficar se preocupando, pisando em ovos, assim, de levar ela para aventuras.
pelo menos a Ato agora consegue acompanhar um pouco ele nos combates. E falando em força, eu achei até curioso em relação ao Genante, né? Ele conseguir fazer aquela forma gigantesca com os tentáculos agora foi um puta upgrade pra ele. Agora, quem sabe ele consegue ter algumas cenas de luta melhores, né? Uma possível segunda temporada. Porque agora é um assunto que não quer calar. E agora, a gente vai ficar sem temporada, porque foi cancelado, não foi renovado. No fim das contas, a gente tá num limbo de informações mesmo, porque, pra quem não sabe, esse anime tá sendo produzido pela Amazon, meio que a mesma estratégia que a Netflix tinha de adaptar mangás para oferecer no seu catálogo de serviço de assinatura como um diferencial, né, para atrair esse público otaku, que é muito forte, assim, justamente. O pessoal tem esse apreço, às vezes tem um hype, uma expectativa alta, especialmente nesses mangás famosinhos, de eles serem finalmente adaptados. Então, meio que agora a gente está dependente da Amazon dar essa carta branca, dar uma notícia pra gente, porque por enquanto eles não soltaram nada. Nem que de fato eles vão renovar mais 12 episódios, nem se eles já vão cancelar 100% às vezes com baixa audiência. Porque definitivamente, se tu joga no YouTube, tem pouquíssimas pessoas falando, meia dúzia de canal de react com menos de 1000 visualizações. Isso na gringa, né? Aqui no Brasil, basicamente só eu falando sozinho desse anime, fazendo semanalmente, né, essa análise dos episódios. E no fim das contas, o que resta agora para vocês é que, se vocês quiserem continuar essa história, eu digo que a partir do capítulo 64 tem um restinho desse último episódio, no 65 já começa uma história 100% nova. Então, se vocês forem ver, dá uma aqui a informação. Se vocês esquecerem, pode voltar para cá, que às vezes, né, deixa para depois, a gente acaba esquecendo. Pelo menos se vocês estiverem curiosos, né, como que vai ser esse enfrentamento. Mas, na minha opinião, esse anime podia ser finalizado em 3 temporadas, porque considerando que ele foi até o capítulo 64 e o mangá tem 170 capítulos, então você pensa 6, 12, 18 e até sobrar. No caso, se for nesse esquema de 12 episódios, e daria pelo menos uns 30 capítulos, 35 capítulos facilmente para chegar até o fim do mangá, especialmente nesse ritmo acelerado que eles estão. Mas vamos ver, né? Agora estamos dependente mesmo da Amazon. E é claro que qualquer coisa eu vou trazer aqui no canal, eu não vou perder a oportunidade de atualizar vocês. E basicamente foi o quadro mais longo aqui do canal. Todo quadro que eu abro meio que não durava muitos capítulos por não ter, digamos assim, tanto engajamento. Mas no fim das contas, o primeiro e único vídeo até agora que bateu 1000 visualizações foi justamente o meu análise sobre o capítulo 0 do mangá. O capítulo 1 também passou de mais de 500 visualizações. Também que eu acabei criando essa comunidade aqui de Ubelblat no meu canal. E claro que eu vou continuar falando sobre meus animes. Se vocês inclusive querem deixar alguma recomendação aqui nos comentários, alguma coisa nessa vibe meio dark que vocês queiram que eu comente, seja da temporada atual ou algum anime antigo que seja mais ou menos essa vibe, ou até se há alguma recomendação em outras áreas, né? Agora, já que eu não falo só sobre anime, sobre também como quadrinhos e jogos, especialmente nessa pegada dark. Mas por enquanto é isso. Se vocês quiserem, inclusive, se eu faça algum vídeo falando sobre a minha opinião geral sobre o Bioblat, sobre os episódios, alguns vídeos mais temáticos, deixa o seu like, que por enquanto, falou e fui.